Olá, se liga na aula, para você ficar por dentro de tudo, está começando uma correção comentada, não perca nenhum detalhe. Estudar nunca é demais. E saindo da Idade Média, chegamos na Idade Moderna, na primeira fase, chamada de Renascimento. Vamos então estudar um pouco sobre as principais habilidades do desenho técnico, que faz uso da perspectiva. E a perspectiva tem suas características, seus elementos, como linha do horizonte e ponto de fuga. Olhando para essa imagem aqui ao lado, onde estaria o ponto de fuga? Já que ele é o lugar para onde as linhas convergem, são direcionadas, para onde o nosso olho vai, para o final da vista, né? E para você que falou que está no meio da imagem, não é uma resposta correta, porque o mais correto é dizer que o ponto de fuga está no fundo da imagem, mas localizado um pouco à esquerda. Quando a gente olha para o horizonte, em qualquer direção da superfície da Terra, fica claro que a gente tem o chão e tem o céu, como costumamos dizer popularmente. Então, esse final do chão e início do céu da atmosfera nós chamamos de linha do horizonte. E aqui a resposta correta é a letra D, a divisão do chão com o céu. E então, o que foi o Renascimento? Quais foram suas principais características? Já que esse movimento artístico revolucionou a vida humana na Terra, é importante que vocês conheçam um pouco sobre ele. E para vocês terem uma ideia da diferença entre a Idade Média e a Idade Moderna, é o seguinte: na Idade Média tinha um sistema chamado geocentrismo, acreditavam que a Terra era o centro do universo. E o teocentrismo, com Deus no comando da vida na Terra. Na Idade Moderna, a partir do Renascimento, principalmente quando criaram o telescópio, a luneta e começaram a estudar melhor os astros, então descobriram que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol. Então o sistema passou a ser o heliocentrismo. E o antropocentrismo era então o homem no centro das decisões de sua própria vida na natureza. Então vamos analisar as duas alternativas. A letra A fala que o Renascimento é a renovação cultural que começou no século XIV na Península Itálica. Certo, isso está correto. E que teve influência da cultura da Idade Média. Opa, isso não é correto? Então, a opção correta é a letra B. Porque as características do Renascimento estão entre o humanismo, o antropocentrismo, individualismo, universalismo, racionalismo, cientificismo e a valorização da antiguidade clássica greco-romana, que foi a influência para os renascentistas. Será que você já consegue dizer por que esse período artístico, cultural, social, político da Idade Moderna se chamou Renascimento? O que foi que renasceu com o Renascimento? Será que foi o filósofo que estava em coma induzido após uma cirurgia para transplante de coração? Rapaz, nem existia cirurgia de transplante de coração nessa época, tá? Ou foi o espírito religioso? Claro que não, o espírito religioso é lá da Idade Média, não esquece disso. Então a resposta certa é a letra B.
que renasceu foi a cultura urbana, a cultura ligada às cidades, o amplo comércio, a vida intelectual, a apreciação artística e tal como ocorria lá na antiguidade clássica greco-romana. Olha, nós sempre iniciamos estudando a linha do tempo da história da arte. Isso é importante para vocês entenderem os acontecimentos de cada época e o que influenciou tais acontecimentos, né? O que diferenciou e o que ficou de prática e de legado para a humanidade. Você saberia dizer, então, em que período da história o Renascimento aconteceu? Na ordem cronológica, nós temos a Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E o Renascimento surgiu na Idade Moderna. E olha só aí um dos quadros mais famosos que foram pintados no Renascimento é a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. E é claro que as pinturas daquela época ainda eram feitas manualmente apenas. Não existia o celular, muito menos tinham inventado as selfies, os autorretratos digitais. Mas se Mona Lisa fosse do século XXI, com certeza ela não iria perder nenhuma pose. Bom, na Idade Média o domínio era pela fé. E na Idade Moderna, o domínio era pela razão. Então, não poderia ser a letra A. E como é claro que existem sim grandes diferenças, a resposta aqui é a letra B. A Idade Média foi uma era da história, principalmente da Europa, causada por um declínio gradual dentro do Império Romano. Tá? E o Renascimento ocorreu uma intensa busca da identidade humana e a sociedade lutava por mais independência. Então diz aí o que define o renascimento cultural e o que os artistas e cientistas desse período proporam para a humanidade. Essa proposta de renovação não pode estar relacionado com ressuscitação, pois essa palavra se refere à religiosidade, à fé. E os renascentistas trabalhavam com a razão. Então, sem o cunho da emoção religiosa. E a resposta indicada aqui é a letra C. Mas em que consistia mesmo este movimento chamado renascentista e por que foi tão importante? Gente, eu já falei, vou repetir, o Renascimento não tinha coesão, não tinha relação, não tinha afinidade com a Idade Média propriamente dita, tá? Então, a resposta certa aqui é a letra B, porque o Renascimento propôs justamente uma ruptura com o mundo medieval, tá? E em termos de valores sociais, quais são os valores do movimento cultural renascentista? Pois é, o Renascimento não valorizava as religiões como padrão, né, de decisão, de sobrevivência, de vivência no mundo, sem o teocentrismo. Então, o sistema agora era antropocentrismo. É o ser humano sendo valorizado, sendo visto, tratado e olhado como ser racional. Ele passou a ser dono dos seus pensamentos, né? Está no centro do universo, como diz aí a literatura. E aqui nessa questão, a reflexão que fica é, por exemplo, olhando aí a obra de Michelangelo, que ele pintou a Capela Sistina, e tirando aí essa parte, que é uma das pinturas que está
no teto da capela, chamada Criação de Adão, fica aí a ideia de que de um lado está o homem, do outro está Deus, e que eles convivem numa proximidade muito grande na Terra, né, na própria natureza, diferente da Idade Média, onde Deus estava naquele trono celestial de pureza e o ser humano na Terra pagando seus pecados. Isso é uma reflexão do pensamento humanista do Renascimento, da Idade Moderna. E a gente conhece o trabalho desses artistas através de suas obras deixados aí como legado para a humanidade, né? Nas pinturas, na arquitetura, na escultura, enfim, é um modelo, né, de sociedade e que influenciou a humanidade até hoje. E então, se você ainda está naquela de não sei, tenho dúvidas, essa afirmação é errada, olha, eu te digo, volta aos slides anteriores e estuda melhor sobre a Idade Média e o Renascimento, porque esta afirmação é verdadeira. Portanto, a resposta aqui é a letra A. E agora que você já está por dentro de tudo, é hora de fazer o exercício de fixação da aprendizagem. Escreva todas as questões em seu caderno, marque as alternativas corretas e envie para a sua professora. E essa foi a nossa aula de arte de hoje com a professora Verinha Nassan, sempre ampliando o seu conhecimento. E gostou? Deixe seu like, dê o seu joinha.